Eu sou o Geraldo Santo e sou da TV Relacionamento. Olá, internautas! Sejam muito bem-vindos ao programa Mundo Corporativo. Estamos hoje lançando esse novo programa e nesse programa eu vou trazer muita gente interessante, muita gente do mercado, empreendedores, CEOs, executivos. Para quê? Para a gente falar das mudanças que estão acontecendo nesse mundo corporativo, né? Nesse mundo de negócios. Principalmente nos últimos 3 a 5 anos, teve mudanças drásticas aí em vários aspectos. E nesse programa vamos ter a oportunidade de conversar, trazer entrevistados que estão no mercado, que estão fazendo a diferença. E hoje, no nosso programa de estreia, eu trouxe 2 grandes empreendedores aqui. Maísa Dori, seja muito bem-vinda. Obrigada por me receber. Obrigada. E Marcelo Olá. Leone, tudo bem? Bem, tudo ótimo. Tá bom. Gente, eles são empreendedores da Biomass, que é uma empresa que trabalha agora com um conceito diferente de empreendedorismo. Então, como o nosso programa ele vai ser muito voltado para o que está de diferente no mundo dos negócios, o que é atual, eu convidei eles para começar a bater esse papo com a gente, né? E falar o que mudou, o que tem mudado, falar muito de inovação, né? Porque hoje a inovação está em alta o tempo inteiro no empreendedorismo, né? O que não é muito fácil, porque empreendedores eles têm que ter várias habilidades. Tem que ser pessoas comunicativas, tem que ser pessoas de financeiro, tem que ser pessoas analíticas, tem que ser pessoas executoras. Então, esse bate-papo hoje a gente vai falar o que de repente é mais importante, o que é menos importante, enfim, vamos falar de uma maneira geral do mercado de empreendedores. Maísa, me conta como é que surgiu a Biomass e me conta um pouco aí de toda a sua trajetória, como é que foi isso? Tá, bom, são 20 e poucos anos, né, ligado ao mundo corporativo, atuando como executiva em grandes corporações e algumas multinacionais. Mas não tem jeito, o empreendedorismo, essa veia empresária que alguns de nós traz, uma hora ela realmente explode no bom sentido e aí não tem jeito, eu acho que você tem que ouvir realmente essa voz, né? E eu tive grandes ajudas para entender esse momento e aí é um processo, é importante entender que isso é um processo. Acredito muito que o empreendedor, ele tem muito um link com vencer, ele quer ser vencedor e o vencedor é quem vence a dor. Então, a palavra já diz, né? Então, acho esses links são importantes no mundo empresarial e o mundo empresarial começa com o empreendedor, na minha visão, na timeline. A timeline vem dessa forma, ele vem como empreendedor para criar organizações maiores e situações maiores e projetos maiores e tudo que é grande começa pequeno, então é assim mesmo, é o processo. E eu estou muito, muito feliz, a gente está, né, muito entusiasmado, muito satisfeito por tomar decisões grandes. E aí é outra questão, né? Tomar decisão é outro ponto importantíssimo na nossa vida, sobretudo aqueles que querem empreender. E que não é muito fácil. Não. Né? Marcelo, me conta, você vem de um mercado mais estável, um mercado bancário, e aí resolveu, já estava na veia esse empreendedorismo e resolveu se juntar a Maísa na sociedade da Biomass para... Como é que foi tomar essa decisão? Como é que foi isso? Então, a minha história ela está muito vinculada ao empreendedorismo porque eu sempre disse que foi uma sorte ter entrado, né, como concursado na Caixa Econômica Federal e ter, durante esses 10 últimos anos, trabalhado com as carteiras de pessoa jurídica e sempre atendendo o empreendedor. E aí, quando a gente fala em atender o empreendedor, a gente pega empresas gigantes, como, né, na região de São José dos Campos, que foi onde eu atuei durante esses 10 anos como Embraer, mas ao mesmo tempo você pega a pessoa que está ali abrindo o negócio. Uhum. E você começa a entender que, independente da situação financeira, positiva ou negativa, enfim aliás,
essa parte do financeiro é muito interessante, porque quando você tem a veia empreendedora, você tem os níveis que o financeiro, obviamente, em todo negócio ele é importante, mas chega uma hora que você começa a fazer pelo propósito. Sim. E o propósito é o que eu comecei a enxergar e falar, pô, legal, tô aqui, né, uma estabilidade, certa estabilidade, mas é isso que eu quero para minha vida? E a gente pensa muito em empreender só como uma questão de abrir o seu próprio negócio. E a gente começou nas nossas conversas antes de criar a Biomass, falar que a pessoa que também é empreendedora é aquela que quer criar uma carreira, mesmo que seja como funcionário ou colaborador de uma empresa. Perfeito. E a partir dessa visão, vendo as empresas crescerem, outras fecharem, eu comecei a analisar por que essas pessoas querem fazer isso, querem entrar nessa briga e essa luta diária, e não ficar satisfeito ali com o seu salário. E aqui não é o caso de se desmerecer ou valorizar qualquer uma das partes, né? Simplesmente um perfil ou uma vontade. E é isso que fez o embrião do projeto da Biomass. E claro, né, a partir do momento que a gente tem aí uma sócia de peso como a Isadores, aí tudo fica mais fácil, né? É verdade, abre portas, não, né? Aí tudo Mas é muito interessante isso que você falou, porque quando se pensa em empreendedorismo, muitas vezes você pensa em abrir negócios. Mas hoje uma das competências dos executivos, das pessoas, de empresas, né, de colaboradores de uma maneira geral, é ter essa veia empreendedora. Exatamente. E essa veia empreendedora é justamente um conjunto de fatores, né? Tomada de decisão, iniciativa e por aí vai. Perfeito. É muita coisa, né, que envolve um senso empreendedor. Sim. Sim, e a Biomass, ela vem com uma proposta, então, de fazer uma leitura daqueles que já atingiram esse sucesso dentro do seu ramo, dentro da sua proposta, de uma forma regional. Então, o que a Biomass quer? Ela quer contar as histórias daqueles empreendedores ou de pessoas que empreenderam em suas carreiras e que tiveram o tal do sucesso, atingiram o tal do sucesso. É claro que a gente tem uma análise, né, do que é o sucesso, né, mas que chegaram nesse tal de sucesso e de uma forma regional, porque é importante a gente ler e conhecer as histórias dos grandes empreendedores. Você pega, por exemplo, Bill Gates. É legal você saber da história dele, mas quando você está lendo uma biografia dessa, você parece que é um mundo muito distante, outro país, outra cultura. E quando você traz para a sua localidade, para a sua regionalidade... É difícil você linkar, né, com o seu dia a dia, né? E quando você traz isso nas cidades, que é o projeto da Biomass, fazer essas biografias regionais, aí você fala, pô, eu sou aqui de São José dos Campos, exemplo, né, da onde a gente está lá, e esse cara que chegou, aconteceu, e eu também sou daqui, e ele fala de bairro tal, pô, eu ando por ali, eu conheço, eu tenho essas dificuldades. É verdade, faz então, todo sentido. Uma identidade, né? Porque fica muito próximo, né? Exatamente. E aí o sucesso está próximo a mim, né? Exatamente. Não é ao contrário, né? Exatamente. Muito legal, muito interessante. Essa ideia aí. Bacana. E como que entra todo o seu know-how? Gente, a Maísa Dores, ela é uma grande profissional no mercado de comunicação, conheço já há muitos anos, então atuou como ela disse, né, executiva de grandes empresas, inclusive Vanguarda, Globo, lá em São José. Sim. E como que entra esse peso e como que você vai trazer toda a sua expertise para viabilizar tudo isso? Foi uma jornada, foi uma caminhada longa chegar até aqui, né? Realmente não é fácil. Eu estive até pouco tempo conversando com alguns nomes aí importantes no mundo empresarial de peso nacional e internacional e teve uma analogia que me chamou muita atenção. Não tinha parado para pensar nisso, mas é que a vida ela tem a ver com isso aqui, né? Então, altos e baixos. Altos e baixos. A hora que ela estiver assim é porque não tem vida. Então é importante a gente significar da forma certa essa caminhada, essa jornada, essa coisa que a gente usa tanto popularmente, uma ralação, um vitimismo. Poxa, não, eu vejo agora, né? Com certeza, porque, como você falou, é toda uma jornada que hoje me legitima a cuidar de um projeto autoral. Então, ainda que eu tenha consultoria, né, que está estabelecida, que vai bem, que atende grandes projetos e grandes empresas em São José e em outros lugares também, que é Maísa Dores mesmo, que fiz o rebrand, né, porque as pessoas já tinham esse link com o meu nome, e aí, em vez de usar o nome da minha consultoria, ficou Maísa Dores mesmo,
e ela atende vários projetos, mas é importante o surgimento do Biomass agora, porque é um projeto autoral e ele tem essa vocação de trazer essa expertise, essa jornada aí de 20 e poucos anos, esses relacionamentos feitos com essas empresas, conforme você perguntou, tem muito peso sim, porque a Biomass hoje, por exemplo, ela trabalha com 2 grandes parcerias, né? Ela já tem 2 empresas de peso trabalhando conosco, uma é internacional, a outra é nacional, mas de uma envergadura muito boa também, porque no projeto, as biografias que o Marcelo estava contando aqui, eles vão acontecer em forma impressa também. Então são livros? São livros com as histórias. Então, na prática, como é que funciona? Eu quero contratar a Biomass. Como é que é? Eu sou uma empreendedora. Como é que funciona? Para quem que é a Biomass? Basicamente, você não consegue contratar. A Biomass é um filtro. Ela está olhando as realidades regionais e ela vai identificar na cidade, mediante alguns filtros, quem são os biografáveis. Ah, entendi. Vocês detectam os talentos. Isso. Olha que interessante. Aí passa por um filtro, uma validação. Por exemplo, a gente até brinca, às vezes a pessoa tem um grande renome empresarial e tal, mas se ele tiver algum ponto que depois encontra ele na vida pessoal, ele não dá para ser um biografado da Biomass, porque a Biomass é um environment, ele é um posicionamento de pessoa que tem o talento do empreendedorismo, mas que traz com eles todos os valores, a congruência. E, gente, isso está muito em alta, porque também algo recente. Antigamente, você falava assim, você entrou daqui pra cá na empresa, você esquece sua vida pessoal. Você pendura, lembra daquele jargão? Pendura seus problemas aqui. E aí, quando você sai da empresa, você pendura seus problemas da empresa. E não existe mais isso. Né? Hoje em dia, você recebe e responde mensagens às 11 horas da noite, no final de semana. Você está muito envolvido no seu profissional. Então, o seu cliente te vê na rede social, né? Ele sabe quem você é, ele sabe quem é a sua família. Então, o profissional e o pessoal estão muito próximos. E isso faz com que, se eu não sou uma pessoa confiável na minha vida pessoal, eu automaticamente não sou na minha vida profissional. É isso que você está dizendo. E a gente quer contar as histórias de pessoas que realmente elas têm esse equilíbrio. Essa congruência, né? Perfeito. Elas são realmente passíveis de serem modeladas. Que legal. Pessoas que acreditaram nelas, mas que vão contar as histórias pra gente ali, mas que podem contar as histórias como eles chegaram lá. Porque tem isso, né? Você pode galgar e alcançar o sucesso, mas se você não for uma pessoa que pode contar como você atingiu o sucesso, então que sucesso é esse? Se você não pode contar o como. Perfeito. Então é importante. Que sucesso é esse que a gente está falando? Né? Claro que cada um tem a sua noção de sucesso. Eu vi uma recente que eu gostei muito, que é utilizar a potência máxima do ser humano já é ser sucesso. Então, se a sua área, a sua potência máxima é ser uma super mãe, você é um sucesso e acabou. E não tem ninguém que falar qualquer outra coisa. Mas, observando esses valores, entendendo se atingir o sucesso no mundo corporativo e empresarial, e que tem muito a ver com a questão de resultado financeiro e poder, né? Sucesso muitas vezes, aí, até por conta da linguagem cinematográfica, se liga muito na questão de resultado financeiro e poder. Se esse for o filtro, que você possa então contar como que você chegou nisso. Senão você não é Biomass. Ah, que legal. Essa é a ideia. Muito bacana, né? Um projeto super amplo. Parabéns. Muito. Que show. E ele ainda tem a incumbência de se tornar um projeto paradidático, que vai ser o material para Fund 2. Como que a gente então insere o empreendedorismo realmente como disciplina, não a regular, porque é paradidático, né? Não é o didático, mas pelo menos para as crianças passarem pela experiência, por algumas reflexões de 1 a 2 bimestres, né? Então a gente está também nesse processo, enquanto sai o primeiro, que a gente está colocando na rua logo menos.
né? Maravilhoso, gente, educação empreendedora nas escolas, É. assim como a educação financeira, né? São os já dois é pontos realidade. super importantes. Exatamente. E já é realidade. Que É. maravilhoso. É muito gostoso. Poder trabalhar com essa galera também vai ser muito bom. E aí tem a ver com deixar legado, né? Sim. Que é outro ponto pra gente importante, né? Exatamente. Antes do legado, o Marcelo comentou do propósito, né? Que é a gente chama também isso de Ikigai. Não sei se vocês já ouviram essa palavra. Ikigai está no mundo corporativo hoje, que é o porquê que você tem esse propósito, porquê que você acorda, o porquê que você se movimenta, né? Então, já está sendo inserido em algumas culturas organizacionais qual que é o seu Ikigai. E é um assunto que está em alta, né? Você tem que fazer as coisas de propósito, você tem que fazer as coisas com propósito, né? Perfeito. Então, a Biomass surgiu de um propósito de ajudar pessoas a contar a história da história delas? É isso? Como é que funciona? Qual que é o propósito da Biomass? Pode Eu acredito que o propósito da Biomass ele está muito ligado ao nosso sonho. Porque o sonho é aquilo que você realmente acredita. Né? E, claro, não adianta você também ter um sonho e não transformar aquilo em algo viável. Mas eu acredito muito no propósito da Biomass é realmente você entender que, independente de onde você nasceu, você pode chegar aonde você quer. Né? Que o sonho ele é simplesmente algo que ainda está dentro da sua cabeça, mas que, dependendo de como você organizar e o quanto você realmente quer, você consegue colocar. Né? E, claro, sempre com parceiros, sempre mostrando que a individualidade ela é importante, mas para se fazer as coisas precisa de uma coletividade. Sim. Né? A gente não acredita em nada que bem feito que é sozinho. Exato. Né? Então, o propósito da Biomass é realmente mostrar para as pessoas que elas realmente podem fazer Para acreditarem aquilo. nos sonhos delas. Exatamente, elas realmente podem Maravilhoso. fazer. E nada mais instigante do que você saber que você tem isso na sua casa, né, do lado ali do seu bairro, ou do bairro vizinho ali, uma coisa muito próxima. Então a gente quer linkar isso, a gente quer mostrar para as pessoas que, olha, você também pode, e não é porque assim, porque é uma fala motivacional apenas, mas é porque tá aqui, ó, lê aqui e vê se você se identifica. É um fato, né? Exatamente, e mesmo porque esses parceiros que a Maísa falou que a gente tem, também nos trazem, no caso da Dynametrics, que é um dos nossos parceiros, uma metodologia que é para extrair também o perfil comportamental e humano daquele indivíduo que chegou lá. Então não é simplesmente uma biografia onde que nem a gente brincar, quando eu nasci lá na cidade tal, eu cresci, nasci no campo, cheguei lá, não. A gente tem uma metodologia daquele que vai ser entrevistado, né, para aquele que vai ser entrevistado, ou biografado, que pega esses pontos, filtra esses valores e essas necessidades que a gente, enquanto Biomass, tem para passar para o nosso público. Não é simplesmente, eu vou lá e conto uma história e no final você vai falar, bonita a história dele. Não, simplesmente, olha, aqui esse perfil pode ser o seu, então olha, alguém com seu perfil está aqui. Perfeito. É o resultado. Tem que gerar reflexão, né? Tem que gerar reflexão. E identificação também. Identificação e isso que a gente reflexão, quer. exatamente. Eu gosto muito da definição de Biomass como incentivo ao empreendedorismo por meio da leitura. Essa é a definição e a gente bate muito pesado nisso, porque tudo o que aconteceu na nossa vida como empreendedor teve uma página de um livro que mexeu com a gente. Teve um livro que sacou algo ali. Então, assim, não dá para ficar inerte a leitura. Isso tem que ser um movimento. A gente tem que parar de querer ser a nação do futuro, né? E ser verdadeiramente o futuro e assumir o nosso poder enquanto nação. E você só faz transformação com a educação. Isso eu sempre defendi. A minha carreira toda foi, boa parte, aliás, foi trabalhando com empresas, grandes grupos educacionais. Então isso não tem jeito, tá na veia. Trabalhar muito forte a questão da leitura, batendo numa equação que é muito simples de compartilhar. 15 minutos de leitura diária são 18 livros lidos ao ano. Então, assim, não tem desculpa pra gente. A não ser que a gente queira assumir. Eu não leio porque eu não me organizei ainda, porque eu tenho preguiça, porque não é uma prioridade pra mim, seja qual for o motivo. Não, nunca por tempo.
Porque se fosse questão de tempo, o WhatsApp não teria sido vendido por 16 bilhões de dólares. Exatamente. Então, assim, ele entrou na nossa vida, tem roubado muito do nosso tempo e energia, tanto quanto ajuda, mas também há que se entender como lidar com isso na nossa vida, né? Principalmente a vida pessoal, a vida com os filhos. Então, o que é prioridade para você? Se a sua prioridade for realmente mudar um step ahead ou mais e mover o game da tua vida, realmente você vai ter que superar a preguiça com a leitura. Isso. Você vai ter que superar isso, senão você não vai pro next step, Paula. Eu tenho isso muito claro para mim. Perfeito. Então, assim, esse sonho, essa motivação, essa vocação, né, surgiu também dos muitos livros que a gente leu e lê, e as coisas que a gente troca com pessoas incríveis como você e outros. Quantas vezes, né, Paula, trocamos áudio, trocamos insight de livros e aquela maluquice. Eu tava agora mesmo na Somos viciados, né? Autografando livro. Eu sou viciada, Passei por grandes editoras também, então eu tenho o valor mesmo e o carinho pela leitura enquanto movimento de transformação. E a gente tem que colocar isso aos 4 cantos, né? Principalmente do Brasil, que ainda é um país muito pobre, né? Na leitura. Com certeza. Muito legal. Que prazer, maravilhoso, né, gente? Contatos, vocês podem deixar aqui pra gente? Claro. Bom, vamos lá. O Biomass, Bio, né, que o Bio é B-I-O, Mass, né, M-A, 2 S, Bio, então biomassbio.com.br. As redes sociais eu acho até mais fácil, né, de nos encontrarem. O meu é maisa.dores no Instagram, o Biomass, né, no Instagram. Tá passando aqui agora. Tá passando? Tá. Então, beleza. Então é fácil, vou adorar me conectar, Marcelo. Com certeza. Se conectar com as pessoas. A gente até falou, né? Não dá pra você se candidatar, falar, eu quero ser biografado. Mas você pode sim falar, eu tenho o desejo de contar minha história e entrar pro grupo, né, de pessoas que estão sendo analisadas na sua cidade. Tanto quanto indicar, olha, na minha cidade tem uma história fantástica, a gente quer saber quem é essa pessoa, a gente não tem como saber no país todo, né? Então, isso tudo é muito legal, além da oportunidade de trabalho que existe para os empreendedores nas suas cidades também, porque a gente está consolidando os agentes de conteúdo, que são as pessoas que indicam, e elas serão remuneradas, Paula, então é interessante. Então eu posso ser um agente de conteúdo? Pode, indicando, biografado, e você vai ser remunerado. Olha que bacana, gente. Tá aí uma sugestão. Os mesmos contatos são seus, Marcelo? Sim, estamos com a Biomass e Maisa Dores. Legal, muito bom. Mais obrigada. uma vez, gratidão por você estar aqui no programa de estreia, obrigado. por vocês estarem aqui, foi um Obrigada, prazer. Gente, vocês gostaram? Me escrevem aqui, me mandem aí um feedback, vou ficar muito feliz de saber o que vocês acharam do nosso primeiro programa. E vai ser uma série aí, todas as semanas estaremos juntos. Paula, eu quero saber mais sobre a área financeira, eu quero saber mais sobre coaching, eu quero saber mais sobre desenvolvimento humano, eu quero saber mais sobre startups, enfim. Manda para mim também as sugestões, que baseado no que vocês acharem interessante, eu vou trazendo cada vez mais gente interessante, assim como eles aqui, para a gente fazer desse um grande programa. Tá bom? Muito obrigada por você estar aqui e até o próximo programa.